Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Portal TAF, o nosso canal de estudos. Muito bem, hoje estamos aqui com dicas de língua portuguesa, é isso mesmo, nossa língua mãe, nossa língua materna aqui no Brasil. Algumas dicas para vocês sobre crase, né? É uma notação léxica, tá? Não é um acento, é uma notação léxica e nós usamos em alguns casos específicos, né? Especialmente quando unimos a preposição a com o artigo a. Muitas pessoas ainda têm dúvidas de como utilizar essa crase, como fazer o uso delas, e nesse vídeo nós vamos comentar aí algumas formas específicas de como organizar o uso dessa crase. Vamos à tela. Muito bem, saudações a todos. Estamos aqui na nossa tela e vamos explicar um pouquinho o que é a crase, a famosa crase da nossa língua portuguesa, que geralmente causa muitas dúvidas em relação ao seu uso e também aí em provas de concurso, vestibulares, tudo mais, né? A palavra crase vem de mistura, né, uma fusão, contração de duas vogais, né, em relação à união do a, né, unindo aí a preposição a, o artigo a, ou o pronome demonstrativo, ou com o a inicial do aquela, aquilo ou aquele, quando necessitar desse a mais, ou a pronome relativo a qual, né, dependendo da colocação da frase. Muito bem, vamos imaginar, para ficar mais fácil o nosso entendimento inicial, a seguinte frase: vou ao banheiro. Uma frase que nós utilizamos. Vou ao banheiro. Aqui, banheiro, eu estou utilizando uma palavra masculina. Banheiro. Vamos utilizar aqui agora. Vou deixar um espaço. Cozinha. Pegar nomes similares para ficar mais fácil o entendimento. Vou ao banheiro. Quando eu utilizo aqui a palavra banheiro, estou me referindo a um termo substantivo que está no masculino. Banheiro está aí no masculino. Vou, né, do verbo ir, aqui representado na oração, sujeito aqui oculto, né? Vou ao banheiro. Esse vou, ele é um verbo transitivo indireto. Primeiro, ele é transitivo, porque ele necessita de uma complementação, e ele é indireto, porque essa complementação exige o uso da preposição. E aqui eu utilizei esse a, porque se vou a um lugar, a algum lugar. Então eu utilizo esse a na preposição. E esse o, que é um artigo, classe de palavras que representa gênero, esse o está ligado aqui ao masculino, porque a palavra banheiro é masculina. Então, como eu usei a palavra banheiro, que é masculino, um ponto aqui, masculino, eu utilizo o artigo o banheiro. Então, esse ao aqui, na realidade, é uma junção entre o a, preposição, porque é um verbo transitivo indireto, e o artigo, porque trata-se de palavra masculina. Utilizando a mesma frase, mas trocando a palavra, eu tenho aqui cozinha, que está flexionada aqui no feminino. É um substantivo do gênero feminino, a cozinha. Vou utilizar a mesma oração, mesma frase, para ficar mais fácil o entendimento de vocês. E para a gente entender por que essa crase ela é escrita do jeito que é. Então, vou. Se eu vou a um lugar. Então, vou a algo, a algum lugar. Como cozinha representa a palavra feminina, eu tenho que usar, no caso, o artigo a, que é a representação,
de um substantivo no feminino. Então, vou à cozinha. E na leitura eu falo como se fosse dois As mesmo. Vou à. E na leitura eu uso como se fossem dois As mesmo. Vou à cozinha. Só que essa palavra né, no português não existe e a gente faz o uso aqui da crase. Vou à cozinha. Então, da mesma forma que em palavras masculinas eu tenho ao, em palavras femininas eu tenho a. Então, todas as vezes que eu precisar unir uma preposição e um artigo, no caso masculino, eu vou usá-lo de maneira que essas palavras vão ficar unidas, como vou ao banheiro. Se eu usar o artigo, no caso a preposição primeiro, né? A preposição mais o artigo, no caso de palavras femininas, eu estou usando dois As. Então esses dois As eu uso na formação de a. Da mesma forma, se eu escrevesse, por exemplo, aqui, outra diferenciação, vou ao colégio. Vou ao colégio. Vou em algum lugar. Vou ao colégio. E se eu escrevesse, vou à escola. Uma palavra no masculino, o colégio, e uma no feminino. Então, apenas vai existir essa crase antes de termos femininos, palavras femininas, em que tiver a junção da preposição, né, que exigir aqui de um verbo ou de um outro nome, e a presença do artigo feminino, que estará ligado a um termo feminino, porque o masculino é o. Na língua portuguesa só letra A tem crase, né? Então, como o masculino é o, é mais fácil de identificar. Então, uma das primeiras regras para você identificar a questão da crase, se é utilizada ou não, você pode usar a regra. Se cabe ao para termos masculinos, cabe a para termos femininos. Para termos femininos. Então essa pode ser uma regrinha simples, prática, para você identificar aqui onde cabe a crase. Então, se cabe ao para palavras masculinas, cabe a para palavras femininas. Então você pode fazer essa identificação através de um conceito. No caso do verbo ir, né? Ir à praia. Ir à praia. No caso do verbo ir, que a gente já usou, né? O exemplo aqui do vou, verbo ir, ou qualquer outro verbo que seja transitivo indireto, que precisa da preposição. No caso, o que eu vou identificar para saber se existe crase aqui? Se eu vou, né, no sentido de ir, se é para ir a algo, a algum lugar. Ir a algo, a algum lugar. Vamos dar um destaque especial aqui. Ir a algo, a algum lugar. Também é uma regrinha que eu posso estar usando. Da mesma forma, do ao para o masculino, né, para palavras masculinas, e o a para termos femininos, eu posso usar, por exemplo, essa regrinha de usar um verbo, né, ou um nome, e usar esse a algo. Né? Ir à praia. É a praia ou a praia? Será que tem crase? Vamos na primeira regra. Vamos substituir praia, que é uma palavra feminina, por uma masculina.
prédio, por exemplo. Se eu usasse prédio, né, aqui seria ir ao prédio, porque ir é verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. No caso da praia, como cabe ao para o masculino, cabe a para o feminino. Então, a praia. Ir à praia. Que pode ser substituído por a algo, que aqui é uma representação da preposição mais a presença de um artigo, né? A algum lugar. Então tem a junção dos dois as. Ah, mas é só verbo? Não, pode ser um nome, né? Vamos dar um exemplo de um termo que não é verbo. O problema. O problema é assim devido às causas de tal ato. Por exemplo, você se depara com essa frase: o problema é assim devido às causas de tal ato. E você pensa, será que tem crase aqui? Será que tem crase nessa frase, nessa representação? E aí você pode partir tanto para a ideia do masculino, né, substituição do masculino do feminino, quanto também para a ideia aqui do a algo, a algum lugar. E aí nós utilizamos essa análise, né, esse conceito. Então, por exemplo, o problema é assim devido às causas de tal ato. Esse devido não é um verbo. Ele também pode ser comparado da mesma forma, comparado no mesmo esquema, no mesmo sentido. Se eu substituo causa por uma palavra masculina, né, que causa é palavra feminina. Se eu substituo por uma palavra masculina, eu posso, por exemplo, devido aos fatos, ou ao fato, né? Aí a concordância, plural, plural, sempre vai acompanhar. Se eu uso aqui devido aos fatos, eu estou substituindo causas, que é uma palavra feminina, por uma palavra aqui masculina. Eu não falo devido aos fatos, eu falo devido aos fatos. Então, primeira regrinha nossa, marcado de vermelho lá. Se cabe ao para masculino, cabe a para o feminino. Eu posso também, né, utilizar a regrinha devido a algo, devido a alguma coisa, devido a algo, devido a alguma coisa, né? Vamos usar aqui menor para caber. A algo, a alguma coisa. Devido a algo, a alguma coisa. Então aqui nessa frase, o problema é assim, devido às causas de tal ato. Então aqui tem a crase. Vou colocar entre parênteses aqui para não confundir. Então, meus amigos, a primeira regra, né, as duas regrinhas mais simples para você identificar se existe crase numa frase ou não, você pode partir para essas duas ideias. Substituir por uma palavra masculina, e se cabe o ao, ou aos, o plural acompanha a concordância, para o masculino vai caber a crase aqui para o feminino, porque eu tenho a junção, né, do artigo a mais a preposição a. Nesse caso, porque é um verbo, e aqui, porque o nome, né, na relação de concordância, exigiu o uso da preposição a. Regrinhas para vocês seguirem aí em relação ao uso da crase. Vocês podem estar utilizando essas primeiras regrinhas para identificar se na frase que vocês escrevem a crase ela é existente. Valeu? Muito bem, então você viu aí as dicas iniciais de como utilizar a crase, como produzi-la, como encaixá-la em relação
ao uso de algumas frases. E agora, basta que a gente treine e aplique essas regrinhas básicas para não termos mais dúvidas. No próximo vídeo, vamos analisar alguns casos que não usa a crase e alguns casos em que ela é obrigatória ou facultativa. Valeu? Muito obrigado. Compartilhe o Portal TAF para seus amigos. Agradeço a atenção de todos. Até mais.